assim como os israelitas tinham um memorial, que era a Páscoa, né? Páscoa era o memorial, que foi aquilo que nós falamos, que no Egito foi a primeira vez que eles celebraram a Páscoa, foi inaugurada lá. E depois eles passaram a celebrar ela todos os anos. Mas, lembrando que a Páscoa primeira foi feita, celebrada como libertação para eles. O sangue derramado lá no Egito foi para a bênção deles, né, para a libertação deles. O memorial da ceia foi instituído nos evangelhos. Nossa, né, a ceia, o memorial foi instituído lá. Embora, lembrar esse detalhe, que o que o Senhor estava fazendo lá não era a ceia. É de lá que foi tirado. Vamos ler esse versículo, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, sobre a ceia do Senhor, né? Que é o assunto aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 24. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Certo. Fazei isto. O que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Outra versão fala, vos entreguei, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou. Que noite que foi traído? Foi essa noite lá nos evangelhos, no qual ele comeu com eles, né? O Senhor foi comer com eles, e lá que aconteceu isso. Então vamos lá em Mateus 26, né? Vamos pegar o de Mateus. Tem também Lucas, né? Mas vamos em Mateus 26. Capítulo 26 de Mateus. Vocês estão no capítulo 26, não estão estudando aí? Sim. É, né? 6:31. Qual que é que vocês estão? 6:31. 31? Sim. Então, é o versículo 26. 26, 27 e 28. 29 também. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco o reino de meu Pai. Certo. Obrigado. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. É isso que está escrito aí? Enquanto comiam, o quê? Em Lucas nós vemos que eles tinham preparado a Páscoa para que eles comessem, né? E daí o Senhor lá em Lucas fala: tem desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa. Então, estava ele com os 11, né? Porque na verdade eram os 12, mas um saiu, que era o traidor. Ele saiu antes de celebrar a Páscoa do Senhor. Ou melhor, antes de comer com o Senhor. Mas eles estavam comendo. Por isso que em João, por exemplo, mostra o cumprimento daquele versículo, daquela profecia que falava assim: aquele que come do meu prato, aquele que mete a mão no prato. Puxa, meu prato. Ele mete a mão comigo no prato. Então, mas era o traidor. Então isso foi cumprido em Judas. Então quando o Senhor deu o bocado para Judas, não é o que todo mundo pensa, gente. Todo mundo pensa que o Senhor pegou o pão, molhou no vinho e deu para ele. Não é isso, é no prato. É um bocado, né? É um bocado do prato que ele deu. Tá? Não tem nada a ver com o pão molhado no vinho. Isso aí é a tradição religiosa que faz isso aí. Tá, então enquanto comiam, o Senhor pegou um pão da mesa, não é o pão.
sei se era o pão dele ou o pão da mesa, ele pegou um pão lá na mesa e partiu. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção que aquele quadro do Leonardo da Vinci, que tem aquela mesona grande, tem um pão e tem o Santo Graal, né, que eles chamam, aquele cálice, aquele monte de velho tudo sentado lá, se é juntado há mais de 1000 anos, né? Juntar aquela turma lá. Não é isso, gente, que está acontecendo aí. A mesa estava farta, eles estavam comendo, bebendo, né? E então o Senhor Jesus, enquanto comia, ele pegou um pão da mesa e partiu, falando que ele ia morrer por eles. O pão partido, nós falamos ontem, o pão partido é a morte. O Senhor estava falando que ele ia morrer, esse é meu corpo, que ele ia morrer. Pegou o cálice, o vinho, ia ser o símbolo do sangue do Senhor. Mas é cálice porque, logicamente, o vinho pertence a um recipiente. E falando outra vez, quando nós oramos, né, e quando Paulo fala em Coríntios, ele fala do cálice, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11 ele fala do cálice, porque é um cálice de bênção para nós. Então, voltando ao nosso versículo, aí ele pegou o pão e fez isso. Ele pegou o cálice, mesma forma, meu sangue, o sangue da nova aliança. Estava falando com quem? O Senhor estava falando com quem ali? O judeu. Então, com os judeus existe o estabelecimento, ou existirá o estabelecimento da nova aliança. E a nova aliança ia ser com base no sangue do Senhor. Esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, o Novo Testamento, o Novo Pacto, é tudo a mesma coisa. Então, ali estava acontecendo isso, mas ainda não era ali a ceia do Senhor que estava acontecendo. Ali não era a ceia, era um memorial de onde, né, Paulo tirou de lá para trazer a nós. Depois a gente vai ver isso aí. O que está acontecendo aqui em Mateus é lá de Jeremias. Vamos dar uma olhada, Jeremias 16, versículo 7, por favor. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte. Nem lhe darão a beber o copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Isso. O que é isso aí? Não era a lei. Era algo que veio a acontecer no meio dos judeus, que era um luto. Um luto quando morria um ente querido na família, o pai, a mãe. Enquanto eles comiam, eles pegavam o pão da mesa e partiam o pão e depois pegavam o cálice, um cálice da mesa que eles estavam tomando, eles bebiam vinho, né? E eles compartilhavam o cálice em memória do ente querido que morreu. Então isso era um luto que eles faziam. Então quando o Senhor fez aquilo, não era estranho para eles. O que estava acontecendo não era estranho. A diferença era que o Senhor estava pegando aquele pão e pedindo aos seus discípulos que lembrasse dele na morte. Quando ele faz isso aqui, ele parte o pão, ele estava antecipando o luto em memória dele. É isso que eles estavam vendo, que não era algo familiar, agora era um recinto entre o mestre, né, o rabi, o rabone, né, e os seus discípulos. É isso que estava acontecendo. Então isso é o que se passa nos evangelhos. Então Paulo, no nosso capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, que é a ceia, é de lá que vem o que ele fala, porque eu recebi, não é isso o versículo 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo estava aí em Mateus? Paulo estava lá em Mateus 26 ou não? Não. Ele veio e muito depois que agora ele era o apóstolo da igreja. Só que ele fala, porque eu recebi do Senhor. Onde é que ele recebeu do Senhor? Em glória, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu para receber as verdades sobre a verdade da igreja aqui, veio com ele a doutrina também da ceia do Senhor. Ceia do Senhor é a doutrina de Paulo, irmãos.
Só que o que Paulo está mostrando, que a base, a origem da ceia do Senhor é os evangelhos. Com o Senhor aconteceu isso aí, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça. Então, isso se tornou o quê? Um memorial para nós cristãos. Só que a ceia do Senhor, o pão, como nós vimos, é o pão e é o vinho. Não é o que os coríntios estavam fazendo até então, que eles faziam uma festa de amor, né? E eles também enchiam a mesa, comiam, enquanto comiam, eles faziam isso aí. Celebravam a ceia, só que eles estavam em divisão, fazendo maior confusão. Então Paulo sim, agora Paulo arranca tudo da mesa, por assim dizer, né? Tira tudo, é o pão e é o cálice. Esse é a ceia do Senhor. Então, o pão é uma figura do corpo do Senhor. Por isso que eu falei ontem, meu irmão, não eu fiquei falando que corpo, né? Do Senhor. Porque existe uma diferença entre o corpo do Senhor, que é o capítulo 11, é o pão do capítulo 11, e o pão do capítulo 10. É o mesmo pão. Só que o pão do capítulo 11, isto é o meu corpo. É ele dando a vida dele. Do capítulo 10, esse corpo somos nós. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo, um só pão. Tá? É por isso que eu pergunto, onde é que está? Onde é que nós estamos colocando? Porque no capítulo 10 nos fala da mesa do Senhor. No capítulo 11, ceia do Senhor. Então, quando nós vamos partir o pão, nós partimos o pão do capítulo 11, que é a memorial do Senhor. É a ceia do Senhor. E esse pão que nós temos à mesa, lembrar esse detalhe também, que eu falei que o crente é supersticioso, né? Só para lembrar também que esse pão que está à mesa, ele é pão. Não tem nada de pão. E o vinho, né? O cálice é vinho também. O irmão vai lá dar graça pelo pão, e depois ele vai dar graça pelo cálice, pelo vinho. O irmão deu graça pelo pão. Na hora que ele partiu o pão, deu graça pelo pão, ele vai passar o pão para os irmãos, não é isso? Na hora que ele passa o pão para os irmãos, o que o irmão vai comer? Pão. Pão. Não é verdade? E todos vão comer o quê? Pão. Pão. E vai sobrar o quê? Pão. Pão. Então, irmão, não tem... O pão é pão, o irmão deu graça pelo pão, que é uma figura, né? É um símbolo, né? Memorial do corpo do Senhor que ele morreu. É figura. Então nós pegamos o nosso pedaço de pão e nós comemos. Estou comendo pão. Então, por favor, não tem aquela coisa que vai comer. Parece que vai baixar santo. Não, você está comendo pão, gente. Não é verdade? Né? Não estou tirando a sua comunhão em oração, agradecido, obrigado, Senhor, né? Mas, por favor, você está comendo pão, gente, tá? Né? Você está comendo pão, tomando vinho, está tomando vinho, e é vinho. Não está acontecendo nada, você está comendo um pedaço de pão e está tomando um pouco de vinho, é isso que está acontecendo, né? Eu não estou tirando, meu irmão, não estou tirando a reverência e a seriedade da ceia do Senhor. O que eu estou tirando é a superstição de achar que vai acontecer alguma coisa. E isso leva, inclusive, a um pensamento. Muitas pessoas vêm ver a gente partindo pão, eu tenho que partir o pão também. E fica aquela ânsia que acha que tem que partir o pão. E quer partir o pão porque acha que tem que comer aquilo, confundindo, por exemplo, com o capítulo 6 de João, quando o Senhor fala, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Né? Lembra dessa passagem? Que eu já vi pessoa lendo isso na ceia, né? Depois eu falar que isso aí não tem nada a ver com ceia. João 6 não tem nada a ver com ceia. Quando o Senhor falou lá, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, é a comunhão exata com a morte do Senhor Jesus. Vida eterna só se tem pela comunhão da morte do Senhor Jesus. É isso que ele está falando. É uma figura aplicada. É verdade? Aquele que comer da minha carne e beber do sangue é uma figura aplicada. Então não é o comer do pão e beber do cálice que é a ceia que Paulo está tratando.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é o fato real. Por exemplo, o batismo. Batismo. O que é batismo? Como é que é o batismo? O que faz para batizar uma pessoa? Como é que faz para batizar uma pessoa? Enfia na água e tira, não é assim? Bota na água, lê o Salmo 119 e tira. Então, é na água, não é isso? É o batismo. Só que, vou fazer uma pergunta, o batismo salva? Por que nós lemos em Romanos 6 que o batismo ali é a nossa associação com a morte de Cristo, do Senhor Jesus? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Romanos 6 é o fato, lá em Romanos 6 não é o batismo enfiar na água, é o fato do que realmente é um batismo, porque batismo quer dizer morte, sepultamento. Então, Romanos 6, nós fomos batizados na morte de Cristo, e assim como Cristo ressuscitou, nós também andamos em novidades de vida. Ou seja, a realidade da morte de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, é para nós uma realidade. Que isso é simbolizado aonde? No batismo. Não que o batismo vai salvar, mas o batismo é uma figura disso aí. Ou seja, o incrédulo que é batizado, ele sai da água salvo? Não sai da água. O batismo não salva ninguém. Porque a realidade tem que operar na vida. Então, estou trocando assim, a ideia no sentido que a ceia do Senhor, ela não é aquilo que pensam de João 6, que comer, beber, vai ter vida eterna. Então, mistura. Por isso que a gente come aquilo achando que está comendo o corpo de Cristo ou qualquer coisa parecida. Não é. A ceia do Senhor é o pão e é o vinho. Nós comemos um pão e tomamos um vinho em memória da morte do Senhor. Essa é a ceia. João 6 é a realidade para nós, a associação da morte de Cristo conosco. A nossa associação com ele na morte. E ele está usando uma figura, assim como ele falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará. Então tem que arrumar uma porta. Que é o que é porta? É isso? Não é. É a realidade de nós entrarmos por Cristo, né? São figuras. Então, não vamos fazer uma superstição em cima de fatos, né? Que o Senhor depois colocou. O batismo se tornou uma superstição também. Enfim, tudo aquilo que nós vemos na Escritura. Bom, então a ceia do Senhor, voltando, né? A ceia do Senhor, a origem foi aí, ó. Só que ainda aí não era a ceia do Senhor. Aí que eu digo lá em Mateus, não era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a doutrina de Paulo. Foi ele que trouxe a ceia. A ceia é do Senhor. Fazei isso em memória de mim. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, na ceia, em nossas orações, nós oramos ao Pai, nós partimos o pão agradecendo ao Pai pelo Filho que Ele deu, tomamos do cálice agradecendo ao Pai pelo Filho. A ceia não é do Pai, a ceia é do Senhor. A ceia do Senhor e fazer isso em memória de mim. Nós lembramos do Senhor e a ceia do Senhor. Podemos orar ao Pai agradecendo pelo Filho dado, amém, mas não esqueça de agradecer ao Senhor porque a ceia é dele. É o memorial dele que nós celebramos. Por que a ceia é celebrada no domingo? O judeu Israel tinha o sábado, que era o dia de descanso. Não era o dia do Senhor, era um dia de descanso que Deus deu para eles descansarem e tudo mais. Bom, vamos entrar nesse mérito. O primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia que o Senhor ressuscitou. E esse dia, na Escritura, é chamado o dia do Senhor. Só que nós sabemos que pela Escritura,
existem 2 dias chamados Dia do Senhor. Qual que é outro dia do Senhor? Ela dá risada, pode falar. Um é o dia do domingo, que o irmão falou aí, tá correto? Tá correto. Depois a gente vai minuciar essa coisa aí. Qual que é o outro dia chamado Dia do Senhor? Como? A volta do Senhor, não o arrebatamento. O dia do estabelecimento do reino. Que esse dia do Senhor, que refere-se à volta dele para estabelecer o reino, é o dia de Cristo. É o dia do Senhor, que não é um dia, é um período chamado o dia. O nosso tempo aqui que nós estamos vivendo, ele é conhecido pela Escritura, o dia do homem. Não é um dia, é um período. Segundo Pedro, capítulo 3, chama-se a eternidade o dia de Deus. Então, o dia não quer dizer que é um dia, é um período, é um tempo. Certo? Então, existe o dia do Senhor, que é o milênio, que o Senhor virá para estabelecer o reino dele. Agora, o assunto nosso é outro assunto. Esse dia do Senhor aí, que é o domingo, é diferente. A palavra, eu não sei, eu não lembro bem. É o dia nesse controle aqui. Ó. Eu compro ele e esse controle é meu. Certo? Eu comprei ele, ele é meu. O domingo, que é o primeiro dia da semana, veio a ficar, tá? O dia do Senhor. É o dia que ele pegou para ele esse dia. O Senhor pegou esse dia, esse é meu dia. E é interessante, irmãos, que tanto é que o Senhor, soberanamente, ele fez com que o mundo ocidental, que é o cristianizado, passou o domingo, primeiro dia da semana, a ser feriado. Porque nunca foi feriado. Que era o primeiro dia da semana, segundo a ordem judaica, mosaica, os gentios não tinham nada a ver com isso. Primeiro de semana era o dia comum. Mas virou o quê? Virou um feriado. Domingo, para nós, né, esse mundo cristianizado, é um feriado. Por quê? Porque o Senhor fez com que esse dia dele fosse feriado para que nós tivéssemos o privilégio de poder reunir, de ficar junto e tudo mais. Isso é um privilégio. E a ceia foi instituída por Paulo para o dia do Senhor, que é o dia do primeiro da semana. Vamos ler esse versículo. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Perdão, você corta isso, não? E alargou a prática até meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos para fazer o quê? Para que eles estavam reunidos lá? Partir o pão. Esse é o dia do Senhor. Daí aproveitaram Paulo lá para falar e tudo mais, né? Tem uma oportunidade de ouvir Paulo, que inclusive aí, talvez fosse a última vez que ele falasse no meio dos irmãos aí. Então, o dia do Senhor, nós aproveitamos fazer as reuniões e tudo mais, e a ceia, lembrar que a ceia deve ser celebrada no primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia do Senhor. Eu já falei que é somente o pão e vinho. Quem é que pode participar da ceia? Quem der o dízimo. E jejuar. Quem que pode participar da ceia? Quem está em comunhão mesmo do Senhor. Certo. Quem está em comunhão à mesa do Senhor? E quem que é que está à comunhão à mesa do Senhor? Todo que crê no Senhor, ele é um salvo e faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos falando lá, mesa do Senhor. Certo? Porque quem vai participar da ceia são aqueles que estão à mesa do Senhor. Como é que uma pessoa pode participar da ceia do Senhor? Tem que ser recebido à mesa do Senhor. Tem que ser recebido. Isso aqui é administrativo. Participar do corpo de Cristo não é administrativo. É um fato. É que nem salvação.
Salvação não se adquire, você é salvo. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você é salvo. E você é corpo de Cristo. A pessoa crê no Senhor Jesus como seu Salvador é corpo de Cristo. Isso é inevitável, não tem como ser diferente disso. Isso é todos que creem, faz parte disso aí. Só que, infelizmente veio o quê? Veio a divisão dentro dessa verdade praticada lá no início por todos os cristãos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Voltar no tempo de Paulo, lá atrás. A pessoa ouviu o evangelho no sábado, creu, domingo, ele já ia partir o pão dos irmãos. Não tinha outro lugar, não tinha nada, não tinha outra coisa. Ele virou o quê? Ele virou cristão e só havia cristãos. Que cristão que eram esses? Os irmãos cristãos da localidade da qual essa pessoa vivia lá. Os irmãos reuniam para partir o pão. E ele lá ia partir o pão também. Só que daí vieram o quê? As divisões no meio do testemunho do Senhor. Foram as divisões que vieram acontecendo. E agora, com essa verdade a lume outra vez, né, a prática outra vez, trazida outra vez, rompeu-se esse princípio dessa unidade que nós estamos falando, a um só pão. Não é isso? Na mesa, a um só pão. Quem que é esse pão aí? Nós todos, né, do capítulo 10 de Coríntios, nós vimos, todos nós que somos corpo de Cristo, nós fazemos parte daquele pão. Há um só corpo, não tem dois corpos, por isso tem que ter um pão só. Só que aconteceu o quê? Se rompeu essa verdade. Só que ao romper essa verdade, não ficaram as divisões que aconteceram, as religiões montadas, elas não são, vamos chamar assim, pedaços do corpo de Cristo. Isso não existe. O pão permanece um só. E esse pão, ele é expressado por aqueles que estão na mesa do Senhor. A mesa do Senhor é só uma só, não tem duas mesas do Senhor. Só tem uma mesa. E essa mesa é administrativa. Porque uma vez, dá um exemplo. Vamos lá dar um exemplo bíblico. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então esse Himeneu e Fileto, eles estavam pregando uma heresia acerca da ressurreição, asseverando que a ressurreição já havia sido realizada. Estavam o quê? Pervertendo a fé de alguns. Quem que é, ou quem são esse Himeneu e Fileto? Volta no capítulo 1 da primeira carta, versículos 19 ou 20. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Certo? Quem que era que estava no meio aí? Himeneu e Alexandre. Ele estava no meio dos irmãos e ele tinha um problema lá no meio dos irmãos. Aí não fala o que era. Ele tinha um problema, foi disciplinado. Paulo usou a mesma posição que ele tomou com aquele de 1 Coríntios capítulo 5, de um pecado moral. Ele entregou a Satanás também. Aquele de 1 Coríntios capítulo 5, na segunda carta, ele retorna, ele se arrependeu e retorna à comunhão. Esse aí, esse Himeneu e Alexandre, o Alexandre não sei onde foi parar, mas o Himeneu, ele aparece na segunda carta. Aparece aonde? Fora da comunhão dos irmãos. E aí, na segunda carta que nós lemos, qual era o problema dele? O problema dele era doutrinal e não moral. Ele tinha uma má doutrina. E essa má doutrina afetava a obra de Cristo. E ele estava fora. Só que ele fez um grupo.
Ele ajuntou pessoas. E ele estava, inclusive, pervertendo a fé dos irmãos, de alguns irmãos, para ficar com ele. Ele fez o quê? Ele fez uma religião. Ele fez uma religião no qual quem mandava lá era Himeneu e Fileto. Tinha nome? Não tinha nome. Reuniam igual os irmãos? Certeza absoluta que se reuniam igual os irmãos. Só que, agora a pergunta é essa. Tinham os irmãos reunidos, Himeneu e Alexandre saíram, como saiu o Fileto junto, e ele não fala, mas mostra que ele saiu junto aqui, daí na segunda carta, daí aparecem eles aqui, sustentando uma doutrina, e o grupo, e arrebanhando pessoas para esse grupo aqui. Então, isso aqui, ó. Aonde que é a mesa do Senhor, diante dessa situação? Aonde é a mesa do Senhor? Onde eles não estão reunidos. Onde eles não estão reunidos. Eles quem? Himeneu e Fileto. E Alexandre. Exatamente. O que eles são? Dissidentes, hereges. Certo. É uma mesa de homens. É aí que eu quero chegar. Aqui não é mesa de demônios, como em 1 Coríntios capítulo 10. Porque quando Paulo fala, não quero que vos associeis com a mesa dos demônios e com a mesa do Senhor. Lá ele coloca a mesa do Senhor e o paganismo, que ele chama a mesa dos demônios. Não deveis associar com isso. Só que agora, quando entrou a ruína, Paulo lá em Timóteo mostra agora a mesa do Senhor e mostra a mesa dos homens. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: qualquer divisão que aconteça no meio dos irmãos, como já vi várias, né, no decorrer da vida aí, esse grupo que saiu daqui, isso é uma divisão. E o Senhor não está lá. O Senhor só está num lugar. A mesa do Senhor é uma só. Tá? Isso quer deixar bem claro isso aí, porque muitos falam assim, eu conheço um grupo que é igualzinho a vocês. Eles se reúnem igual, está tudo igual. Eu não falo nada, porque não está perguntando, não está mostrando interesse de saber o que é a verdade. Mas por mais parecido, por mais igualzinho que seja, se está assim, porque alguma coisa está errada. Isso é certeza absoluta. Alguém está errado, correto? Então, o que está acontecendo no caso de Himeneu e Fileto, quem chegasse de fora assim e falar, uma coisa, eles reúnem igual, as irmãs usam véu, eles reúnem, falam, reúnem assim, não tem pastor, não tem, tudo igual. Mas qual era o problema aqui? Uma doutrina liderada por duas pessoas. Isso se enquadraria em apostasia? Porque, ou seja, eles estavam na mesma fé, só que do jeito deles. Não é bem apostasia, eles estavam desviando da verdade, né? A palavra fala, né? Que apostasia é o que virá ainda, né? Apostasia não está ainda hoje. Estavam desviando da verdade. Então, daí acontece isso aí. Isso aí é a mesma coisa. Eu hoje, vamos dizer, tá? O senhor me guarde disso. Começar com umas ideias meio errôneas, os irmãos, opa, vem aqui, irmão. O que você está falando acerca de tal coisa? Opa. Melhor você para com isso. Eu pego, os irmãos silenciam. Continuo fora da comunhão. Só que numa dessa eu posso ganhar a cabeça dos irmãos, ganhar a cabeça de outro, e vamos reunir. O Senhor está lá? Por mais que bonito que seja, por mais aparente, tudo igualzinho. Igual não quer dizer nada. Tá? É a doutrina básica. Então. Por isso que pede lugar. Isso, voltando, é isso que eu quero dizer. Por isso que se pede o lugar à mesa hoje. Àqueles que estão à mesa do Senhor. Nós temos responsabilidade, irmãos e irmãs. Nós temos responsabilidade de ver com a pessoa quando pede lugar à mesa, irmão. Como é que você chama? Jaqueline pediu lugar à mesa, por exemplo. Ela pede lugar à mesa, nós somos responsáveis em não deixar a irmã que deveria estar dentro, deixar ela fora. Mas também não devemos tomar cuidado, não deixar botar para dentro quem tem que ficar fora. Porque nós temos que ver o quê? Quais são os pontos que nós temos que ver numa pelada? A Jaqueline pediu lugar à mesa. O que os irmãos vão fazer?
Ver se ela tem dinheirinho para pôr no caixa ou não. O que tem que fazer com a irmã lá? O que os irmãos vão fazer? Pode as irmãs falar também, viu? O que vai fazer com a Jaqueline? Saber se ela crê no Senhor, se ela Primeira coisa, da salvação. se ela crê no Senhor Jesus como seu Salvador, se ela tem certeza da salvação dela, se a obra de Cristo é suficiente para ela. Amém. Então agora tá bom. Porque a mesa do Senhor, irmãos, é lugar de salvo. Tá? Primeiro, é um lugar de salvo. É um lugar de trigo e não de joio. Tá? Então a pessoa que vem, ela tem que saber que ela está salva. Que é o primeiro ponto, né, na vida cristã, é ser salvo. Então a pessoa tem que ter certeza da salvação dela. Amém. Tá bom. Então beleza. O que mais agora? Se ela não está frequentando uma entidade religiosa. Que é o mal religioso, né, o doutrinal. Ver se a irmã não tem uma má doutrina. Não é isso? O que mais? Moral. Estado moral da pessoa. Porque, desculpa, tá, já estou usando você como exemplo, tá? Hoje aqui, tá, que bom. Você frequenta alguma denominação? Não vou nem no governo. Não. Ah, tá. O que você trabalha? À noite eu trabalho na boate. Não é como uma pessoa, não. Parece brincadeira. Uma pessoa que se converteu, professor, ela era dançarina na boate, ficava virando aquele pau lá assim. Não dá, né, gente? Não é verdade? Né? Por mais boa pessoa que seja, é o ganha-pão dela, mas moralmente é errado. É que nem vamos dizer o André. É André, né? Acertei. O André também perde lugar à mesa. O André, que você trabalha com o quê? Eu tenho um desmanche de carro. Esquentador de carro. Não pode, moralmente é errado. E a crente, ninguém está falando de salvação. Nós estamos falando de estado moral ou doutrinal. Nós temos que julgar isso. Por quê? Porque a palavra fala, Paulo, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, né, é um irmão, mas ele é o quê? Roubador, ou beberrão, ou isso, ou má doutrina, que é o caso de Minéfio. Não podemos associar com pessoas assim. São irmãos? Amém. Estão professando que são, e nós não vamos negar a fé deles no Senhor Jesus. Mas a mesa do Senhor, nós somos responsáveis de receber a pessoa. Tá? Então, por isso que se pede lugar à mesa, porque eu já escutei falar isso, mas quem são vocês que eu tenho que pedir? Por causa que é essa confusão. E esquece, né? Por isso que é bom ler a Bíblia, né, gente? Cristão é bom ler a Bíblia, né? Por exemplo, o Velho Testamento. Israel não estava todo mundo junto, tudo maravilhoso, andavam junto, estava tudo maravilhoso. Daí começou a acontecer decadências no meio dele, divisão, coisa e tal. Por juízo, Deus trouxe cativeiro. Por exemplo, o cativeiro que nós estudamos, o cativeiro da Babilônia. Quando eles voltaram para restaurar os muros, né, em um tempo, restauraram Jerusalém, aqueles que voltaram para estar na cidade, etc. e tal, o que é que eles tinham que fazer? Chegar lá e vai entrando ou não? O que aconteceu lá em Neemias, em Esdras? Como é que chegava lá e já ia entrando? Eu sou judeu, hein? E entrava para dentro da cidade lá ou não? Como é que é? Eles esperavam o sol dar o meio-dia para. E o que fazia? O portão estava aberto ou fechado? Fechado. Fechado e tinha guardas no portão. Para não deixar, desculpa a expressão, qualquer um entrar. Então a pessoa tem que chegar, provar a genealogia dele e depois eles voltavam para dentro. Se ele era um judeu, se ele... Nesse caso também estava casado com... Então, fazia toda essa coisa, né? Porque era uma época de ruína, gente. Era uma época onde existiam os falsos irmãos, né? Existiam os inimigos que se disfarçavam para atrapalhar a obra que eles estavam fazendo, inclusive. Por isso que eu citei que lá nós vemos que Neemias, eles trabalhavam com uma ferramenta numa mão e com uma arma na outra mão. Porque é desse jeito, porque os inimigos não queriam deixar isso aí. E assim foi até o fim, e quando ele era recebido, tinha que agora fazer isso. E primeiro não precisava fazer isso aí, agora tem que fazer. Nosso tempo, também nós temos que fazer isso aí, nós temos que guardar as coisas do Senhor. Foi dado a nós sermos os vigias do portão, para ver quem vai entrar, ou não vai entrar. Né? Por isso que nós somos responsáveis. O que é, irmãos?
Quem que ia falar? Ah, o irmão que ia falar, perdão. Então, tem duas mesas. Uma de verdadeira, do Senhor, e uma de homens, certo? Ou umas. Umas, tá? É. E na mesa de homens, participar da ceia não implica na salvação, certo? Certo. Tem salvos participando da Na mesa mesa de dos homens. homens. Isso. Tem não salvos participando da mesa, mesa física. Não é uma mesa física. A mesa do Senhor. Espiritual, A mesa do Senhor. Se tem não salvo, não salvos. é isso que eu estou falando. O nosso zelo é para que não tenha. Não tem, mas tem. Não sei se tem. Não sei se tem, irmão, tá? Me perdoe de falar assim. Não estou querendo dizer que não, todo mundo aqui está tudo. Estou dizendo que pode acontecer, mas não deveria. Porque nós somos responsáveis em receber, não somos nós responsáveis? E o primeiro ponto a ser analisado é que a pessoa seja salva. Porque a mesa do Senhor é lugar de salva, é corpo de Cristo. Não existe no corpo de Cristo o incrédulo. Senão ele não é corpo de Cristo. Nós sabemos que existe doutrinalmente, desde quando começou lá atrás, o que foi? O joio introduzido nesse campo que haveria somente o trigo. O Senhor plantou o quê? Trigo. O inimigo foi lá e plantou o joio junto. Certo? E isso cresceu junto. Isso chama-se o reino dos céus, que é a profissão cristã. Só que a mesa do Senhor, esses princípios do reino do céu não funcionam. Porque no reino do céu, o Senhor falou, deixai crescer juntos. Correto? Não é isso? Deixar crescer junto. Na mesa do Senhor, o mal tem que ser tirado. Ainda que se diz o irmão, tem que ser tirado. O mal tem que ser julgado. Para que no joio não fique. O joio não tem lugar. Por isso que eu estou falando que nós vamos receber alguém. Muito cuidado, irmãos. É um motivo de alegria e tudo mais, não é verdade? A pessoa pede lugar mesmo, é um motivo de alegria, que benção, coisas e tal. Mas cuidado, porque nós temos esse ponto aí. Porque no início, vamos dizer assim, é tudo cor-de-rosa, né? Depois que a pessoa começa a partir o pão, começa a vir os problemas, daí, opa. Então a pessoa tem que. Nós somos responsáveis em receber ou não a pessoa, para que não haja esse tipo de. E se houver daí, né, problemas, porque 1 Coríntios capítulo 5, por exemplo, estou citando, e esse Mineu também, não está colocando em xeque se ele era salvo ou não. Tanto em 1 Coríntios capítulo 5, que era o moral, como esse doutrinal, não está colocando em xeque se a pessoa é salva ou não. O problema é o estado dele. Moral ou doutrinal, se ele está apto ou não a estar com os irmãos. Quem pode participar da mesa são aqueles dos quais os que estão à mesa vão determinar isso aí. Eles vão fazer esse ligar e receber a pessoa à comunhão. Então, o ligar receber uma pessoa à comunhão é um ato da Assembleia em ligar isso. Estabelecer isso. Por isso que eu falei ontem que nós somos recebidos à mesa do Senhor e não à ceia do Senhor. É um erro. A Jaqueline pediu lugar à mesa. Daí domingo que vem vamos orar, né, pelos irmãos, né, vamos dizer na reunião, né, de oração, vamos orar pelos irmãos que estão esperando para partir o pão. Certo isso ou não? Estão esperando a ser recebidos à mesa do Senhor. Nós somos recebidos à mesa do Senhor para partir o pão, para tudo que a Assembleia faz. Porque não é para partir o pão, é aquilo que eu falei, nós somos recebidos à ceia do Senhor, recebidos à mesa do Senhor, para partir o pão. Então existe uma diferença bem grande. Continuação da ceia do Senhor ainda. Vamos ler esse versículo. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Primeiramente isso, irmãos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Isso é fato, tá? É fato. Por isso que nós gozamos dessa verdade. Eu estou salvo. Por quê? Porque todos os meus pecados, o sangue de Jesus Cristo purificou. Ah, mas será que foi agora que você se converteu, você é responsável? Então você vai para o inferno. Verdade? Se você se tornasse responsável de alguma coisa, você vai para o inferno. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, sempre, é todo pecado. E, logicamente, as pessoas que falam assim, então quer dizer que você pode fazer... Mas quem diz que pode? A palavra não fala isso. Eu sei que está falando que pode, ninguém pode. Pelo contrário, nós somos libertados do pecado, né, pelo sangue de Jesus. Agora a pergunta aqui. Qual sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? João 19, 34, é isso mesmo. Contudo, um dos soldados desfurou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Certo. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Senhor Jesus, antes, existiu, né, os sofrimentos vicários de Cristo. Né? Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, certamente ele estava lambuzado de sangue, se é que eu posso falar assim. Porque bateram nele, coroaram ele com espinhos na cabeça, né? Deram na cabeça dele, ele cravou na cabeça dele. Então ele estava. Então aquele sangue, né, que foi escorrido, né, que foi. Não é aquele sangue que nos purifica de todo pecado. Não são os sofrimentos vicários de Cristo que paga pecado. Tá? Pelo contrário, aquilo lá é condenação nossa. É condenação, porque é a rejeição do homem contra o Senhor. Agora, aí sim, quando o Senhor havia completado a obra expiatória dele, no sentido em vida, né? Que ele recebeu o juízo, o justo juízo de Deus em vida, e daí ele morre, ele dá a vida dele, e daí precisa o quê? O sangue ser derramado. Foi onde esse soldado foi e abriu o lado numa lança. E saiu o quê aí? Sangue e água. É interessante, né? Porque ia sair sangue só, né? Como é que vai separar o água e sangue? Saiu sangue e saiu água. Por quê? Eu sou cheio das perguntas, né? Era isso que eu ia perguntar. Exatamente isso. Chegou bem no ponto. O que é a água? Para que serve a água? Purificação. E o sangue para que serve? Salvação. Então, irmãos, é correto. Por isso que aconteceu isso. Mas o que saiu primeiro? O sangue. Sangue e depois a água. Água. O que é isso, irmão? Primeiro é salvação e depois purificação. Porque, infelizmente, nós, o homem em si, o religioso, é primeiro se purificar para ser salvo. Você precisa isso, precisa fazer aquilo, não sei o quê, para ser salvo. Ser salvo para se purificar. Tá, irmão? O sangue, você precisa ser salvo. O sangue foi derramado para que você se tornasse o quê? Um santo, um purificado. Certo? Por isso que está bem claro isso aí. O sangue primeiro e depois. Então é esse sangue que foi derramado lá na cruz, é esse que é o sangue de Jesus Cristo, que nós celebramos aqui no cálice, que nos purifica de todo pecado. E nós temos isso, é fato. Aliás, o versículo 7 que você leu aí, como é que fala no início aí, irmão? Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mas não é isso, não é condicional. Tá? Visto que você já ensinou isso aí. Isso. Esse versículo quer dizer, visto que Andamos na luz, porque nós estamos na luz, irmão. Nós fomos colocados na luz e não sai mais. Não sai mais. Essa posição nós não perdemos mais. Para ser purificado, o sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo pecado, é necessário que você ande na luz? Então acabou também. Não é isso? Nós estamos na luz. Mais um detalhezinho.
Passa para o versículo 9, irmão, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é fato. Que é o versículo 7. Só que cabe aí ou não? Purificar. Né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, correto? Isso aí, o que quer dizer? Eu quero linkar isso com a mesa do Senhor. Um irmão pecou com o pecado que deve ser tirado de comunhão. Mas o irmão chorou. Ai, meu Deus do céu. Chorou, vergonha, não sei o que, coisa e tal. O pecado dele está perdoado? Está perdoado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele já está perdoado. E ele está confessando o pecado dele. Tem que tirar ele da comunhão? Sim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Confessou o pecado. Está perdoado? Está. Mas ele tem o que? Purificar de toda injustiça. Por quê? Vamos dizer, uma pessoa, que é um dos pecados que leva uma pessoa a ser tirada de comunhão. O irmão é casado e ele cometeu adultério. Traiu a esposa dele. Daí, puxa, o que eu fiz? Daí ele pega e confessa o pecado dele, reconhecendo que errou, coisa e tal, e tem que tirar da comunhão? Tem que tirar da comunhão. Por quê? Por causa disso aí que ele está falando aí. Ó. Purificar o quê? O caminho. Porque, irmãos, os pecados que levam uma pessoa a ser tirada da comunhão são pecados que são premeditados. Porque ninguém vai adulterar se primeiro não pensar em adultério e ter uns flertes, ter não sei o quê, para chegar lá. Ninguém vai roubar se primeiro não pensar em roubar. E assim vai, entendeu? É diferente de você passar no semáforo, perdeu a paciência, ai, nossa, o que eu fiz? Vai tirar a arma da comunhão? Não, é uma coisa besta, está errado também, mas não é nada que moralmente vai ficar num ponto desse. Então tem que tirar a pessoa da comunhão, porque ele vai ter que purificar. Isso é com o Senhor. Paulo falou assim lá em Coríntios 5, seja tirado e os de fora, Deus cuidará. Por quê? É isso aí, ele conseguiu. Ele não fez isso escondido de todo mundo? Fez escondido. E agora ele vai ter que tratar com o Senhor isso aí. Não é comigo, não é conosco, não é com a Assembleia. A Assembleia, a obrigação que ela tem é de perdoar o pecado dele, no sentido que, porque realmente, só que vai ter que tirar a comunhão. Agora você trata com o Senhor esse caminho aí, depois você vai ser recebido na comunhão. Então, é isso que vai acontecer. A pessoa tem que se purificar. É que nem o pecado de lepra. Lembra no Velho Testamento? O que fazia com o leproso? Tirava fora do arraial até que ele fosse tomado inteirinho de lepra para ser recebido outra vez. Ou seja, ele reconhecesse inteirinho o pecado dele. E é isso que é o tratamento a ele com o Senhor. Então existe isso aí. Então, e isso é uma coisa boa, né, para a pessoa saber, né? Que a pessoa pediu, já que ele pediu lugar na mesa, tá, eu pegando você no pé outra vez. Pedir lugar à mesa, é bom as pessoas que pedem lugar à mesa entender que a Assembleia tem disciplina. Existe disciplina na Assembleia. Porque amanhã pode acontecer alguma coisa, ou seja, que a própria pessoa, ou com outra pessoa, outro irmão ou irmã, que a pessoa gosta muito, e vai ter que ser tirado da comunhão, fala, mas vocês vão fazer isso, que falta de amor, e enfim, vira aquele. Então é bom entender que pela Escritura, a disciplina existe. Qualquer pai e mãe sabe que é isso aí, né? Disciplina. Ama o filho, mas tem que chegar junto. O que se vai fazer após a ceia com o pão e com o vinho? Sobrou pão e sobrou vinho. É isso?
É pão e vinho. Hã? Certo, não precisa enterrar ele, não, né? Precisa sepultar, né? Tá bom. Porque tem religião que sepulta aí, né? Faz um cerimonial. Então, logicamente, irmãos, é um detalhe, também eu fiz isso aí, para que a gente também não vulgarize a ceia do Senhor. Porque é o seguinte, é pão e é vinho que sobraram? Sim, é isso que é. Mas é errado, por exemplo, pegar a sobra da ceia do Senhor e vamos fazer uma chacrinha ali ou lá na cozinha lá para comer o resto do pão e do vinho, ficar batendo papo, comendo. Evite de fazer isso. Evite de dar para as crianças isso aí. Porque, por exemplo, as crianças vêm com tanta seriedade. Minha mãe pediu lugar à mesa, puxa, olha o processo lá para partir o pão, né? Vamos dizer assim, eles vêm com uma seriedade. Então, aquele pão, aquele vinho, né? A pessoa partiu o pão com tanta seriedade, de repente vulgariza tudo, já dá para todo mundo comer, quem nem partiu o pão vai lá come também. Então, irmão, um irmão responsável pega o pão e dá um jeito nisso aí. Esperai uns pelos outros, lá fala, né? Quando vos reunis, esperai uns pelos outros. O que é isso aí? É esperar o atrasado? É ordem na Assembleia. Porque os coríntios estavam fazendo justamente isso aí, né? Eles se reuniam por causa das preferências e das divisões entre eles. Isso é Coríntios capítulo 11. Chegavam pessoas lá para celebrar a festa de amor e partir o pão, eles já tinham partido o pão, já tinha até uns embriagados no meio lá e virou aquela coisa. Então ele fala assim, pois irmãos, quando vos reunis, esperai uns pelos outros. O que é isso? É ordem. A Assembleia tem que ter ordem. Tudo seja feito com decência e com ordem. O horário na Assembleia é ordem. Tá? Então esse esperar é colocar a ordem na Assembleia para que todos participem. Né? Os irmãos, quando vão decidir as coisas, a hora de reunião, é bom, viu, irmão? Quando a gente vai decidir a hora na Assembleia, é bom consultar as irmãs também, viu? Porque as irmãs são aqui que vão fazer arroz e feijão em casa, umas que têm marido esperando lá, né? Que não reúne, não é verdade? Então, procure para que essas pessoas possam fazer isso aqui, ó. Nós estamos figuradamente esperando uns pelos outros nesse sentido. Vamos fazer um horário para que possa assistir a todos. Agora, a vírgula entra aí é o seguinte: seu irmão trabalha no domingo de manhã, e ele só tem a folga no mês, então, lógico, vamos dizer que eu trabalho todos os domingos, só tenho folga no domingo no mês. O que eu vou fazer? Pedir para os irmãos mudar as reuniões da manhã para de noite, porque à noite eu posso ir? Não mexi em nada. Eu vou sofrer o dano e eu, uma vez por mês, eu vou partir o pão e reunir com os irmãos. Porque, logicamente, eu não vou movimentar uma assembleia por causa de mim. Pelo contrário, eu vou me sujeitar. Então, nós devemos ser maleáveis e entender isso aqui, para que o bem seja mútuo. Que não seja eu o motivo, né? Ceia do Senhor. Qual o caráter dessa reunião? Qual o caráter de uma reunião de ceia do Senhor? Qual o caráter de uma reunião de oração? O caráter poderia ser de agradecimento e de petição? Qual deles? Oração. A oração. É o caráter, exatamente, é o caráter de uma reunião no qual nós reunimos para apresentar orações, pedidos de oração, agradecimentos, como você falou, então tem esse caráter aí. Então nós devemos agir de acordo com isso aqui, ó. Eu seguro aí a reunião de oração. Ceia do Senhor. Como que funciona uma ceia? O que nós vamos fazer aqui na ceia? Lembrar da morte do Senhor. Memorial. Mas só isso. Só põe o pão e o vinho, fica quieto, levanta e parte o pão. Nós vamos louvar e adorar o Senhor. Nós vamos dar hino, cantar hino, nós vamos orar, não é isso também? Oração. Só que as coisas feitas nas reuniões
que tem o ministério da palavra também, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o caráter da reunião, as coisas feitas nessa reunião, tem que estar de acordo com o caráter da reunião. Na ceia do Senhor, eu não vou levantar na ceia do Senhor, obrigado por estarmos aqui para partir o pão, e nós queremos pedir também que o irmão que está doente lá não sei onde, você vai fazer uma oração dessa? Não, irmão. Temos muito que pedir? Temos, mas não é o horário e nem é o momento de fazer isso aí. É um momento que nós agradecemos. O que é? É a ceia do Senhor. O que caracteriza a ceia do Senhor? Lembrar da minha morte até que eu venha. Então a gente vai lembrar da morte do Senhor. Nem pregar o evangelho. Uma outra coisa que você lembrou certa vez foi de que não é o momento da gente ficar fazendo confissão. Exatamente, também. Eu confesso em casa, eu confesso aqui. Eu penso que é um lugar, reunião para. Então, não é um lugar de você ficar. É que a palavra fala, assim julgue seu homem a si mesmo, e como. Penso que a reunião de sempre fica julgando e batendo no peito, eu sou uma miséria mesmo, olha minha semana como é que foi. É isso? Não é isso. É pelo contrário, é uma hora de você agradecer ao Senhor e dar graças. E outra coisa, os hinos a serem dados também tem que estar em conformidade com o caráter da reunião, né? Eu não vou na ceia do Senhor cantar o hino de oração. Aqui, ó Pai, oração. Eu não vou cantar o hino desse, porque está fora do contexto. E assim também, reunião de oração tem que estar de acordo com a conformidade com o assunto. Ministério da palavra, mesma coisa também. Nós temos que saber que hino nós vamos dar e que tipo de oração que nós vamos fazer. Tá? Então, existem as reuniões e seus caráteres. Vamos lá. Aí, eu acabei de falar isso. O hino e orações têm que estar de acordo com a reunião. Por que a coleta é feita no domingo? Vamos ler esse versículo. Vamos 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se me faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Aonde que ele ordenou que fosse feito isso aí? Lê outra vez, por favor, desculpa, meu irmão. Versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas. Isso. Ordenou às igrejas. O que começa o versículo 2? No primeiro dia da semana. Isso, no primeiro dia da semana. É o lugar de fazer. É o dia de fazer isso aí. Hebreus, capítulo 13, nos traz um sentido também. 15 e o 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Certo. Então, a nossa mútua cooperação, ela é uma expressão, com tais sacrifícios, né? Fala aí. Irmãos, quando ele fala, a palavra quando fala de sacrifício, não é fazer um sacrifício danado, não é isso. É o sacrifício simbolizado no Velho Testamento. Eles não faziam sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de adoração, eles tinham isso aí, sacrifícios de oferta pacífica. Então ele está mostrando que essas ações que nós fazemos, a mútua cooperação, coisa e tal, são sacrifícios de louvor ao Senhor. Então no domingo, a coleta, ela faz parte, essa mútua cooperação que nós estamos tirando o dinheiro do bolso, nós estamos pegando o dinheiro nosso para dar para o Senhor. Isso aí é uma expressão de adoração, de louvor, é um sacrifício agradável ao Senhor. Então, aproveita. Não estou brincando. Faz um discurso bonito e pede dinheiro. Então, não estou falando para querido, não, logicamente. Mas eu quero dizer que é um fato isso aí. Os cristãos ficaram meio queimados, né? Quando vem para a reunião do Senhor, viu tanta essa história lá no Arraial, né? De ficar pedindo dinheiro,
que às vezes esquece que isso é um fato verdadeiro. Nós expressamos nosso louvor e adoração ao Senhor de forma de cooperação também, né? A mútua cooperação. Então não esqueça disso aqui também, é isso aí, tá? Então, por isso que eu falei, deixa de dar o dízimo e vem dar esmola. Está errado, não é isso aí. A Assembleia não perde esmola, né? Então, nós somos cristãos. Bom, vamos lá. Então é feito no domingo que nós vimos aí. Bom, o Evangelho, doutrina de Paulo. Cristo foi plenamente revelado. Cristo é plenamente revelado na doutrina. Tudo o que Deus podia se revelar de si mesmo, Ele fez. O problema está em nós. Por isso que eu falei, 2000 anos de cristianismo, o cristão nem sabe se ele está salvo ou não. Que vergonha! Porque era para a gente estar... Olha, lê esse versículo. 1 Coríntios 2, versículos 7, 8 e 9. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Certo, então todo mundo para aí, ó. Ó, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração nunca subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que amam. Oi, que bênção, né, irmão? Acabou? Não, continua o versículo 10 aí, o que ele fala? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, Deus nos revelou todas as coisas que nunca o ouvido ouviu, que nunca os olhos viram e que nunca os corações sentiram ou subiram aos corações, Deus revelou. Ou seja, ele continua falando que Deus ele queria tanto se revelar de si mesmo a nós, que ele acabou dando, ele fala assim, qual homem conhece de si mesmo senão o próprio Espírito do homem? E assim Deus, para que nós pudéssemos conhecer tudo que Deus é, ele nos deu o quê? O Espírito Santo, para que nós conhecemos. Olha que maravilhoso. Então, irmão, nós temos tudo revelado, só que infelizmente a gente teve essa pobreza aí, né? Não sabe nada, as pessoas não sabem nada. Eu não estou falando de forma desprezível, não, estou falando de forma triste, né? Os cristãos não sabem nada, gente. Faz 2000 anos de cristianismo e era para a gente estar, puxa vida, né? É aquilo que nós falamos agora há pouco, de Ezequiel 47, né? Hoje nem molha o pé, né? Está lá fora assim. Nem pode molhar o pé, porque não pode. Não sei se eu sou salvo ou não, por que eu vou entrar? Eu não sou salvo. Os dons. Eu falei lá que tinha a ver com a dispersão dos judeus, não sei se vocês lembram lá.